sou chefe do Serviço de Coordenação da Qualidade do INE e eu vou apresentar este módulo de qualidade na prestação de serviços laboratoriais de saúde. É um módulo voltado para profissionais que irão trabalhar nos laboratórios clínicos de uma maneira geral. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é qualidade, já que nós precisamos trabalhar com qualidade no laboratório e o objetivo principal é entender qual é o conceito principal de qualidade. Qualidade ele pode ser conceitualizado de diversas maneiras, mas o meu conceito preferido é que qualidade é o atendimento de requisitos. Esses requisitos podem ser requisitos legais e normativos, quer dizer, normas de funcionamento do laboratório, podem ser requisitos também da instituição, normas específicas de determinada instituição, como, por exemplo, normas e requisitos exigíveis pelo Ministério da Saúde, pela Fundação Oswaldo Cruz, na qual nós trabalhamos aqui, requisitos da sociedade, que são requisitos os quais a sociedade nos demanda, como, por exemplo, dar resposta a uma epidemia, é um exemplo de um requisito que surgiu da sociedade e nós tivemos que nos adaptar o mais rápido possível. E também requisitos de todos os envolvidos no processo, ou seja, pacientes, médicos também, os profissionais que trabalham de maneira direta ou indiretamente na realização dos exames. Como, por exemplo, quando eu falo de médicos, um laboratório um laboratório que tem diversos exames a serem oferecidos aos médicos, numa reunião com o corpo clínico, o médico pode sugerir a inclusão de determinados exames que são importantes para algum diagnóstico e cabe ao laboratório analisar e tentar ser o mais prestativo possível para o corpo clínico. Então, na minha definição de qualidade, qualidade é o atendimento de requisitos de uma maneira geral. Porque a qualidade na saúde ela é importante. Ela é importante e não só na saúde, mas o nosso exemplo é a qualidade na prestação de serviços laboratoriais de saúde. A qualidade ela visa aumentar a credibilidade do laboratório, ela visa aumentar o respeito da sociedade com aquela instituição. Por quê? Porque a busca da qualidade é a garantia de que as informações prestadas pelo laboratório são informações fidedignas, são informações realmente precisas. Os resultados de exame são resultados confiáveis. Então, a qualidade, quando a gente fala de qualidade no laboratório, nós precisamos pensar sempre no sentido de oferecer para a sociedade exames dentro da realidade, exames que demonstram realmente o que o paciente está sentindo, para que o médico tenha um diagnóstico correto e possa tomar as ações melhores naquele caso. A qualidade busca também facilitar a rastreabilidade das informações, ou seja, quando nós temos uma prestação de serviço laboratorial, uma realização de exame, é muito importante que, após essa realização, nós tenhamos a possibilidade de rastrear tudo o que estava envolvido naquele exame, desde a amostra, desde a coleta da amostra até o processamento analítico da amostra, bem como também o descarte da amostra ou a guarda da amostra, se for o caso, e também a realização do laudo. Então, é muito importante que nós tenhamos esse sistema de rastreabilidade de todas as pessoas envolvidas nesse processo, na prestação do serviço, desde a coleta da amostra até a confecção do laudo e entrega ao cliente, ao paciente ou médico também. E, de uma maneira geral, a qualidade na saúde, ela busca também melhorar os processos de gestão na área de saúde, tanto na parte de gestão financeira, ou seja, melhor uso dos recursos, quanto na parte também de gestão do laboratório. Quando nós falamos sobre indicadores laboratoriais, quando nós falamos de reuniões entre a equipe, entre o corpo clínico,
a gente está falando de melhoria da qualidade para o laboratório. Quando nós também recomendamos fortemente que o laboratório tenha um controle dos seus insumos, um controle dos seus equipamentos, um controle na avaliação de competência dos seus funcionários, nós também estamos falando de melhoria do laboratório e, consequentemente, melhoria para a sociedade também, melhoria na prestação do serviço daquele laboratório para a sociedade. Uma questão importante que a gente colocou aqui nessa página de apresentação é uma questão envolvendo especificamente a empresa pública, especificamente a instituição pública, que é algo que a gente está sempre se perguntando se a empresa pública tem lucro. Sim, a empresa pública tem lucro, mas a gente não pode pensar somente na parte financeira. O lucro da empresa pública é superar as expectativas da população brasileira, superar as expectativas dos seus clientes, quer seja clientes externos, pacientes e familiares, ou clientes internos, os médicos. Quando a gente consegue superar a expectativa que aquele cliente, que aquele paciente tem para com a prestação de serviço, então a gente pode dizer que nós estamos no lucro, nós estamos satisfeitos com o resultado daquele trabalho. Então, na nossa visão, a empresa pública tem lucro, e o lucro da empresa pública é quando a gente supera as expectativas da população, supera as expectativas da sociedade de uma maneira geral. E a Fiocruz, o Instituto Nacional de Infectologia Orlando Chagas, tem conseguido superar as expectativas da população, felizmente. Então, eu digo que tanto a Fiocruz quanto o Instituto Nacional de Infectologia têm qualidade no serviço prestado. Está conseguindo atender esse requisito. Alguns exemplos dos custos da falta de qualidade na saúde. Voltando a lembrar aqui, quando a gente fala de custos, a gente não pode falar somente da parte financeira. Existem custos muito mais importantes do que parte financeira. Quando a gente trabalha na área de saúde, a gente precisa lembrar que a gente trabalha com vidas. Então, o custo de uma vida, ele é incalculável. Ele é um custo que vai muito além de qualquer custo financeiro. Ele é incalculável, principalmente para os familiares, para a sociedade também, porque quando você, por exemplo, tem uma pandemia, a falha num acompanhamento epidemiológico pode gerar problemas gravíssimos, tanto para aquele país quanto para o mundo em geral, é o que vemos com o advento das pandemias, por exemplo. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, são exemplos aleatórios e de problemas envolvendo falhas na qualidade e na prestação de serviços. E aí, a gente falando de elementos fundamentais, elementos chaves na implementação de um sistema da qualidade, a gente elenca aqui alguns que nós consideramos como principais. Satisfação dos envolvidos, ou seja, satisfação do paciente, dos seus familiares, satisfação também dos empregados, dos funcionários, satisfação do corpo clínico, então a satisfação geral de todos os envolvidos no processo. Priorização da qualidade na prestação do serviço. Sempre que você executar o serviço, você precisa lembrar que aquele serviço deve ser executado tendo todos os requisitos de qualidade atendidos. Melhoria contínua. A gente não pode ter a qualidade como algo que é realizado apenas numa temporada ou realizado apenas em uma semana do mês. A gente precisa ter a qualidade como uma ferramenta de melhoria contínua, tanto das nossas atividades na bancada, quanto na gestão do laboratório também. Logicamente, a qualidade precisa da participação e comprometimento de todos, não somente do chefe, mas também do chefe e da direção, da alta direção. Mas o objetivo principal do nosso curso é sensibilizar a todos, não somente quem está na bancada, mas também a chefia, bem como também a alta direção.
Mas isso é importante também, a gente iniciar esse processo pela alta direção e isso vir trabalhando com todos os níveis da organização. No Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, nós temos uma política da qualidade, um manual da qualidade, o qual é assinado, aprovado e incentivado, motivado pela nossa direção. A comunicação é fundamental nesse processo, então a interação entre as pessoas ela é uma mola mestre para alavancar o aumento da qualidade e o treinamento contínuo das pessoas, que é um dos objetivos desse módulo no qual você se interessou a fazer o curso. Treinamento inicial com as pessoas e o treinamento periódico também em todos os envolvidos. Os pilares mentais que sustentam a implementação do sistema da qualidade é a mudança da mentalidade, porque a mentalidade é fundamental para que a pessoa se enquadre dentro da filosofia. Então, a mentalidade precisa ser de que todo o trabalho que eu executo vai gerar um produto, e esse produto tem que ser o melhor produto possível. Então, para o técnico de bancada, para o profissional de laboratórios, a realização do exame e a produção de resultados confiáveis é o produto necessário e fundamental para que tenhamos um laboratório de qualidade. Mudanças de paradigmas, como, por exemplo, você precisa modificar, às vezes, alguma prática que você tem o costume de executar e você precisa entender que a prática pode ser sempre melhorada. Adaptações rápidas à nova realidade, exemplos, quando nós temos uma determinada situação que a sociedade nos solicita uma resposta rápida, nós precisamos tentar nos adaptar da melhor maneira possível. Então, o laboratório precisa ter esse dinamismo, o profissional do laboratório precisa ser versátil, dinâmico e adaptável à nova realidade, e o equilíbrio. Então, o equilíbrio da equipe, o equilíbrio da chefia da equipe e o equilíbrio do profissional de laboratório é fundamental para que ele execute as atividades dentro do tempo programado, nem tão rápido ao ponto de correr riscos de ter muitas falhas ou falhas nas quais você não vai conseguir ver, e também não pular etapas que são necessárias para que a gente assegure a melhor prática possível ali no laboratório. Gestão da qualidade em laboratório significa que o profissional do laboratório precisa conhecer a importância da qualidade nas atividades, conhecer os procedimentos e normas, aplicar esses procedimentos, se envolver com as atividades do sistema da qualidade, formar equipes de melhoria, desenvolver as ações propostas e dar sugestões de melhoria. Então, vocês observam que a gestão da qualidade, ela veio não para engessar qualquer tipo de atividade ou qualquer tipo de criatividade na qual qualquer funcionário possa ter. Pelo contrário, a gestão da qualidade, ela vem para dar autonomia a qualquer profissional a propor melhorias de processo, de uma melhoria contínua, otimização de resultados, otimização na execução do trabalho, e ela vem com o objetivo de fazer com que as pessoas trabalhem em conjunto para melhorar cada processo. Esse é o objetivo da gestão da qualidade. Logo após essas atividades, é muito importante verificar se os objetivos foram atendidos e aí, no caso, fazer uma avaliação se foi efetivo ou não. No caso de não, reiniciar o processo, fazer um monitoramento do ambiente, um acompanhamento do ambiente de laboratório, principalmente quando a gente fala monitorar o ambiente, monitorar tanto as questões de temperatura, bem como também monitorar a percepção das pessoas quanto
os processos implementados. Isso é muito importante também, monitorar a percepção das pessoas. Comemorar resultados positivos é fundamental. A gente precisa também, junto com a equipe, comemorar todos os avanços para que a equipe se mantenha motivada, isso é muito importante, e fazer avaliações constantes do trabalho. Quem não mede não sabe se está melhorando ou piorando, ou tendo uma melhor satisfação das pessoas que estão envolvidas ou não. Então, avaliar constantemente internamente o trabalho, avaliar constantemente também como está sendo a percepção do corpo clínico quanto ao laboratório e avaliar constantemente também a percepção dos pacientes ou clientes externos. Então, avaliar internamente o seu trabalho através de testes, que são chamados de testes de proficiência, no qual você fornece amostras nas quais os técnicos de laboratório não conhecem o resultado, eles realizam, executam a amostra, e essas amostras, elas são enviadas também para demais laboratórios, e no fim é feito um compilado com todos os resultados, tanto do seu laboratório quanto dos demais participantes do teste, e ali nós conseguimos observar o grau de desvio daquele profissional na realização do teste. E isso serve para que você avalie, você certifique de que o técnico está competente para a realização do exame, e você também avalie se há necessidade ou não de uma reorientação ou uma discussão com o técnico de possíveis desvios que possam vir a acontecer. Esta página ela fala de algumas siglas importantes. Então, ela fala da ABNT, ela fala da NBR, que são normas brasileiras, ela fala do IMETRO, Instituto Nacional de Metrologia, ela fala do PALC, que é um programa de acreditação de laboratórios clínicos, é um programa de qualidade específico para laboratórios clínicos. Ela fala da SBPC, que é a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, e ela fala da ISO, que é uma família de normas muito conhecida. Ela fala das normas Mercosul, que são normas que são aplicáveis a todos os países do grupo Mercosul. Ela fala da nossa Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e ela fala que é uma RDC, é uma resolução de diretoria colegiada. Lembrando que a RDC ela é a resolução máxima do país para o funcionamento de um laboratório. E aí, falando principalmente das principais normas de qualidade para o laboratório, então a gente fala das normas ISO, a ISO 9001, a ISO 17025, a ISO 15189. A norma mais específica para o laboratório clínico é a ISO 15189. Não significa que as demais normas ISO, a ISO 9001 e a 17025, não são aplicáveis ao laboratório. Sim, elas são aplicáveis ao laboratório, sim. Mas a norma que dá requisitos que asseguram qualidade e competência para o laboratório clínico de uma maneira geral, de uma maneira reconhecida mundialmente, é a norma ISO 15189. É importante lembrar que essas normas elas não são obrigatórias, elas são voluntárias e o laboratório busca implementá-las quando o laboratório tem o desejo de transmitir para a sociedade um informe de que esse laboratório se preocupa com qualidade. Esse laboratório ele processa amostras e produz resultados com qualidade. As normas obrigatórias era a RDC 302 até o ano de 2023 e nesse ano de 2023 ela foi substituída pela RDC 786. Essas normas, sim, elas são obrigatórias e elas trabalham a abrangência principal de laboratório e campo, ou seja, análises realizadas em campo ou coleta de amostras. Quando a gente fala campo, é na parte de coleta de amostras. Então, ela tem requisitos desde a coleta da amostra, que pode ser realizada fora do laboratório, até o transporte dessa amostra até o laboratório e toda a marcha analítica da amostra também até a expedição do laudo e o envio do laudo para
para tanto o corpo clínico quanto os pacientes. O enfoque principal das RDCs é o enfoque técnico e na segurança dos dados. É isso que é o objetivo da RDC, já que ela é obrigatória para o funcionamento do laboratório. E, por fim, a gente tem também, além das normas ISO, a gente tem a norma PALC, que fala de boas práticas de laboratório clínico também, mas ela, semelhante às normas ISO, ela é uma norma voluntária com o mesmo objetivo, o objetivo de demonstrar que o laboratório se importa, se preocupa com qualidade na prestação do seu serviço. Vou falar rapidamente de cada norma aqui. A NBR ISO 9001, ela é uma norma chamada de requisitos mínimos para a gestão da qualidade em qualquer instituição, não somente laboratório. Ela não atende completamente às exigências de um laboratório. Ela pode ser uma norma para o início de um processo de gestão da qualidade, isso em qualquer instituição, inclusive laboratórios, mas além dela, o laboratório precisa buscar outras questões, outros itens além da ISO 9001, já que a ISO 9001 ela não fala especificamente sobre laudo de análise, ela não fala especificamente sobre a avaliação periódica da competência dos profissionais, ela não fala de teste de proficiência. Então, o objetivo da ISO 9001 é você ter uma norma que seja uma ferramenta para iniciar um processo de gestão da qualidade em qualquer instituição e também no laboratório, mas ela não demonstra a competência do laboratório na produção dos seus dados, dos seus resultados. A norma PALC é um programa, na verdade, é um programa de acreditação de laboratórios baseado numa norma específica do Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos, pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, e ela auxilia, sim, na ampliação da gestão da qualidade. Ela auxilia, ela é uma importante ferramenta para o laboratório, e ela já diferente da ISO 9001, ela fala bastante sobre a parte de coleta, sobre a análise de materiais, sobre as amostras, liberação de laudos e análises clínicas. E ela, inclusive, ela é reconhecida pela ANS como uma norma acreditadora de serviços de saúde, isso, que é muito importante, né, já que a ANS é a nossa Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, ela é uma norma já específica para laboratórios clínicos. Apesar de não ser obrigatória, ela é voluntária, mas ela é muito importante nas orientações quanto à implementação de qualidade no laboratório. A ISO 15189, ela já é uma norma da família ISO, que foi criada especificamente para análises clínicas. Então, ela tem requisitos de qualidade e competência e fala, além da parte técnica e segurança dos dados, ela também preconiza que o laboratório tenha um sistema de gestão eficaz. E aí, a diferença entre a norma PALC e a ISO 15189 é que na ISO 15189 você tem mais requisitos envolvendo, além da parte técnica, além da segurança dos dados, você tem também requisitos envolvendo a parte de gestão do laboratório. E ela fala bastante na exigência de uma missão, visão, de uma política da qualidade que o laboratório precisa ter. Ela fala bastante de objetivos da qualidade, indicadores da qualidade. Então, ela é muito importante para demonstrar que o laboratório tem um sistema de gestão da qualidade que envolve também, além da parte técnica, a alta direção do laboratório. Ela serve para demonstrar também que o laboratório é tecnicamente competente e que esse laboratório é capaz de produzir resultados válidos, e resultados confiáveis. A melhoria da qualidade, todas essas normas que eu falei, elas objetivam dar suporte, dar ferramentas para que o profissional possa trabalhar com a melhor prestação de serviço possível. Mas isso precisa ter o envolvimento de toda a equipe. É importante que os gestores estejam completamente envolvidos, e aí os gestores precisam estabelecer, junto com a equipe, ações de curto, médio e longo prazo,
para demonstrar também segurança para a equipe, no sentido de que a qualidade ela é algo constante e não apenas algo de momento. O objetivo principal da gestão da qualidade em laboratórios é focalizar nas pessoas como o mais importante, e a gente precisa lembrar que a gente presta serviços de saúde para as pessoas, bem diferente da maioria das instituições. Nós, da área de saúde, estamos lidando com pessoas, então a nossa preocupação com saúde tem que ser com qualidade, precisa ser fundamental, porque qualquer erro, qualquer falha de um laboratório vai impactar diretamente a saúde não só de uma pessoa ou paciente, mas de todos os envolvidos, a família do paciente, os médicos envolvidos, a própria sociedade como um todo. Logicamente, qualquer implementação, qualquer acompanhamento, qualquer evolução profissional demanda comprometimento, disciplina e um esforço cada vez maior. Essa apresentação aqui, ela tenta resumir o gerenciamento da qualidade num laboratório. Então, você precisa ter um sistema da qualidade, você precisa medir esse sistema através de auditorias e reuniões de análises críticas, você precisa fazer uma verificação do ambiente de laboratório, então você precisa fazer uma verificação periódica de temperatura e umidade, demais situações, como a questão da luminosidade, a questão mesmo da segurança do trabalho ali, a questão ergonômica no laboratório é necessário ser medida. Você precisa ter equipamentos controlados com manutenção preventiva e corretiva e materiais de referência e de confiança. Você precisa ter uma rastreabilidade na medição e na calibração desses instrumentos. Você precisa ter um sistema metrológico envolvendo calibração e validação dos métodos de ensaio. Você precisa manusear itens de calibração e de ensaios de proficiência corretamente. Você precisa ter um procedimento descrevendo como esses itens são manuseados. Quando necessário, subcontratação, contratar empresas baseadas numa certificação, baseado em requisitos que tenham, no mínimo, a mesma qualidade do seu laboratório. Então, se você exige um determinado grau de qualidade do seu laboratório, as demais empresas contratadas precisam ter também, minimamente, o mesmo nível de qualidade o qual você tem. Então, o fornecimento de insumos ou fornecimento de serviços, exemplo, serviços de manutenção, serviços de calibração, serviços de limpeza do laboratório, todos eles precisam possuir normas de qualidade minimamente semelhantes à que você tem. Você precisa ter o cuidado na emissão dos certificados. Então, a emissão dos certificados, dos valores de referência, precisam ser revisados periodicamente para que não haja dúvidas na prestação desse serviço. Você precisa ter um trabalho de treinamento periódico do seu pessoal, da sua equipe, do seu staff. Os registros da qualidade eles são utilizados para você assegurar a rastreabilidade da qualidade e assegurar que a equipe está realizando todos os processos conforme estão descritos nos procedimentos. E tratar as reclamações, ou seja, é necessário você possuir algum mecanismo de pesquisa de satisfação, de avaliação, pesquisa de avaliação do trabalho laboratorial e um plano de ação de tratamento das observações que surgirem dessas pesquisas de satisfação. Treinamentos necessários. Quais treinamentos são necessários para uma pessoa ingressar num laboratório? Então, eu coloquei aqui o que nós, hoje, no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, temos como requisitos obrigatórios para se trabalhar num laboratório da Fiocruz, num laboratório do Instituto Nacional de Infectologia. Então, é necessário que o profissional conheça o manual de biossegurança, conheça os fluxos de acidente, tanto acidente biológico quanto acidente químico, e quanto acidente ocupacional também. Esses fluxos, eles precisam estar em local visível no laboratório,
aonde pode ocorrer um acidente, ele não deve estar guardado, ele precisa estar visível, porque se uma pessoa sofreu um acidente, a própria pessoa ou os demais trabalhadores, funcionários que estão em volta precisam imediatamente identificar ali qual é o fluxo a ser seguido. O profissional precisa conhecer os procedimentos do sistema da qualidade, e aí os procedimentos operacionais, os manuais, e todos os demais procedimentos daquele laboratório, os procedimentos técnicos, manuais do laboratório, e documentos específicos obrigatórios para o laboratório funcionar, como as RDCs. O profissional precisa conhecer essas RDCs para entender o que ele precisa seguir para que o laboratório se mantenha com um padrão de qualidade exigido para o funcionamento. Deixa eu voltar nesse slide. Algo também que é bastante utilizado e é necessário para o laboratório de análises clínicas é o formulário de confidencialidade de informações. É, Todo profissional, quando entra no laboratório clínico, ele deve preencher um formulário de confidencialidade das informações do paciente. Ele ali se compromete a não expor qualquer tipo de resultado pessoal, ou seja, qualquer tipo de resultado do paciente, tanto para a imprensa quanto para a própria sociedade de maneira geral. Os resultados são, vamos dizer assim, os resultados produzidos pelo laboratório, eles são especificamente de autonomia do paciente. Então, os resultados só podem ser divulgados ou expressados para o paciente, para outras instituições somente com autorização do paciente. Falar rapidamente o que é POP, Procedimento Operacional Padrão, qual o objetivo dele? É uma forma de executar um processo padronizado. O objetivo dele, ele precisa ser controlado, esse procedimento, ele não pode ser realizado por qualquer pessoa e ele precisa estar aprovado por pessoas designadas para isso, pessoas. Então, ele é necessário que você tenha um elaborador, um verificador ou revisor e um aprovador de cada um desses procedimentos. O objetivo desse procedimento é fazer com que sempre o processo seja realizado da mesma maneira, quer seja por um funcionário ou por outro funcionário. Então, o conhecimento do procedimento operacional padrão e o controle desse procedimento para que ele represente a realidade da prática é fundamental para que a gente mantenha um padrão na realização dos ensaios. Os registros da qualidade, eles são utilizados para evidenciar que o que está escrito, as orientações que estão no POPs estão sendo seguidas. Então, o registro da qualidade ele é fundamental para o profissional ali comprovar que o procedimento operacional padrão está sendo seguido. Todos esses registros, eles devem ser preenchidos corretamente, não deve haver rasuras e ele precisa ser preenchido a caneta e não a lápis. Então, quando necessário fazer alguma retificação dos registros, você precisa riscar, colocar o dado correto, rubricar ou assinar e colocar a data que foi feita aquela modificação. Então, eles são utilizados sempre como evidências objetivas de que o procedimento operacional está sendo realizado corretamente. Já indo para o fechamento, o Ministério da Saúde ele define qualidade dos serviços de saúde como alto nível de excelência profissional, e isso é comprovado através de concursos públicos, através de processos de seleção. É necessário que tenhamos no serviço público o melhor nível profissional possível, uso eficiente dos recursos, então a gestão correta desses recursos é fundamental. Então, qualquer necessidade de uso do recurso precisa ser registrada, comprovada, mínimo risco para o paciente
Quando a gente fala risco para o paciente, seria o menor índice possível de falhas e erros na questão analítica. A gente precisa ter a amostra do paciente como algo nobre e que vai produzir também resultados importantíssimos para aquele paciente. Um alto grau de satisfação, que a gente já conversou bastante sobre isso, e isso tudo gerará um impacto final na saúde do indivíduo, mas não somente no indivíduo, na família do indivíduo, na sociedade em geral, na instituição que você trabalha também. Esse ciclo, ele é o ciclo chamado ciclo da melhoria contínua e também é um ciclo com o objetivo de resumir como que podemos evidenciar que o nosso sistema da qualidade ele é um sistema de melhoria contínua. Então, é o chamado ciclo PDCA, que é o ciclo de planejar as ações, executar as tarefas designadas, verificar se as ações deram um resultado positivo e depois fazer uma avaliação crítica sobre tudo o que foi executado, se essas atividades geraram um impacto positivo na qualidade da prestação do serviço. As prioridades dos nossos laboratórios aqui do INE, em termos de qualidade, é termos um sistema de gestão da qualidade baseado nas boas práticas de laboratório clínico, atendendo aos requisitos técnicos sanitários, não somente para o funcionamento, mas também dando suporte para que os requisitos, para que os laboratórios eles apresentem confiabilidade, segurança dos dados do exame e demais requisitos. No INE, hoje nós temos laboratórios que são referência nacional, nós temos laboratórios no INE hoje que participam de projetos internacionais de pesquisa, então eu acredito que somos verificados periodicamente quanto aos requisitos de qualidade, então eu acredito que a qualidade veio para os laboratórios do INE com o objetivo de alavancar, de aumentar ainda mais a confiança da sociedade para com os laboratórios do INE e da Fiocruz como um todo também. Finalizando aqui a nossa apresentação, quero lembrar a vocês que para a obtenção desse certificado você precisará fazer um teste de conhecimentos e precisará também assistir ao módulo de biossegurança. Obrigado e todos tenham um bom trabalho